Bem-vindos à RSTP. Hoje vamos ter uma emissão especial onde vamos falar sobre o projeto Procultura. E como convidada eu tenho a doutora Helena, que é coordenadora do projeto Procultura, vai aqui nos dar mais informações sobre o mesmo. Helena, boa tarde e bem-vinda à RSTP. Muito boa tarde, Josemar. Muito obrigada pelo convite para estar presente nesta emissão e aproveito para saudar, claro, todos os nossos ouvintes, em particular os nossos ouvintes são-tomenses. Eu espero estar aqui para contribuir, de facto, para esclarecer e dar mais informações sobre os benefícios do Procultura para os são-tomenses e para os restantes residentes dos outros países africanos, língua oficial portuguesa, incluindo Timor-Leste, porque de facto o Procultura é um projeto que tem por objetivo promover o emprego e as atividades geradoras de rendimento em todos os 6 países africanos de língua oficial portuguesa, incluindo Timor-Leste, portanto são eles Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, naturalmente. Portanto, eu perguntava, se calhar para começarmos, em termos de estrutura, como é que está estruturado este projeto, o Procultura? O Procultura é um projeto que tem uma estrutura bastante particular. A equipa do Procultura, que eu naturalmente aqui represento, portanto estou a representar toda a equipa, que é uma equipa grande, que está dividida por vários países, nomeadamente temos a equipa do Procultura que está na sede do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa. Temos depois a coordenação que está em Moçambique, onde está a coordenadora e uma das nossas assistentes técnicas, e depois temos nos restantes países, portanto em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, temos também os nossos pontos focais, que são os nossos assistentes técnicos. Aliás, aproveito para apresentar também, já para os que ainda não conhecem, a nossa assistente técnica, que está em São Tomé e Príncipe, nomeadamente em São Tomé, que é a Ana Ferreira, e que está junto do Centro Cultural Português em São Tomé. Portanto, é a pessoa, o ponto que está disponível para prestar as informações que forem necessárias e apoiar nas atividades do projeto em São Tomé e Príncipe e que pode ser naturalmente procurada por todos os interessados que queiram beneficiar das atividades do Procultura. Agora acabou de referir, quais é que são as atividades que o Procultura promove? Portanto, o Procultura, enquanto projeto financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e também cofinanciado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, em cujos jardins nos encontramos. Agora, exatamente. É um projeto que tem uma particularidade muito interessante, que é o facto de acontecer simultaneamente nos 6 países africanos de língua oficial portuguesa, incluindo Timor-Leste, que eu já referi. E é um projeto que tem também, por particularidade, ter uma dupla componente, ou seja, não é um projeto que tenha apenas financiamentos para atribuir, mas também tem, naturalmente, mas é um projeto que tem também uma componente muito importante, que é uma componente de formação e de capacitação. Portanto, temos atividades que capacitam, que formam os recursos humanos do ponto de vista da gestão e do ponto de vista técnico para o setor criativo e cultural. E como é que isso se traduz em quê? Exatamente. Nós temos, por exemplo, neste momento um concurso aberto para atribuição de bolsas de estudo de licenciatura e de mestrado.
Os são-tomenses podem concorrer a estas bolsas de estudo, portanto o concurso está aberto desde o dia 3 de fevereiro e está aberto até dia 1 de julho, portanto podem procurar informação no site da internet, quer seja na página do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, quer seja nas páginas Facebook do Instituto do Centro Cultural Português em São Tomé, quer seja presencialmente, claro, desde que as medidas de confinamento assim o permitam. Normalmente seria digamos, o caminho que seria possível seguir. Neste momento é possível ir ao site da internet, descarregar os formulários, enviar um e-mail com as candidaturas ou contactar a nossa assistente técnica, portanto, em São Tomé. O que é que acontece em relação a estas bolsas de licenciatura e de mestrado para os são-tomenses? São bolsas especificamente dirigidas a dois setores, portanto, ao setor da música e ao setor das artes cênicas, portanto, que são os setores que necessitam de maiores competências do ponto de vista artístico e cultural. Estamos a falar da questão das bolsas de estudos que agora estão disponíveis e que os são-tomenses, acima de tudo, podem se candidatar. A candidatura está aberta até o mês de julho, como disse a doutora Helena. Então, o processo já explicou que podem descarregar o formulário, mas a quem é destinada ou são destinadas essas bolsas? Quer as bolsas de licenciatura, quer as bolsas de mestrado, portanto, são especificamente, como eu disse, para a área da música e das artes cênicas. Aqui na área das artes cênicas, o que é que isto quer dizer? O que é que são as artes cênicas? As artes cênicas englobam um conjunto de artes que podem ser quer as artes ligadas ao teatro, à dança, à performance, circo, ópera, etc. Portanto, a música propriamente dita também está incluída? Exatamente, a música também, uma vez que as duas áreas possíveis são a música e as artes cênicas. Okay. São bolsas de licenciatura e são bolsas de mestrado. Estas bolsas destinam-se naturalmente, as bolsas de licenciatura, a estudantes, claro, mas não apenas, digamos que a jovens estudantes. Claro que estas bolsas também se destinam, por exemplo, a professores quer do ensino secundário, quer a professores do ensino superior, ou a todos os artistas ou líderes do setor cultural que tenham interesse em adquirir uma formação suplementar e que justamente não têm e que não está disponível em São Tomé e Príncipe nestas áreas. Ora bem, os interessados nestas bolsas de estudo, o que é que têm que fazer? É claro que os critérios de seleção para a atribuição das bolsas de estudo dependem naturalmente de uma questão importante, que é o facto dos candidatos terem que ser aceites e escolherem a instituição de ensino para onde querem ir. E essas instituições são todas portuguesas? Não, portanto as instituições de ensino que os interessados escolhem podem ser instituições de ensino portuguesas, portanto foi esse o caso relativamente aos 3 bolseiros de São Tomé e Príncipe que nós temos neste momento e que beneficiaram no ano passado das bolsas de estudo do Procultura. Escolheram como instituição de destino Portugal, mas foi uma opção dos próprios bolseiros, portanto os interessados não têm que escolher especificamente Portugal, podem escolher qualquer outro país da União Europeia, podem escolher países vizinhos dos PALOP e Timor-Leste, portanto não têm que se centrar especificamente em Portugal. Mas os próprios países do PALOP têm universidades ou instituições que fornecem esses cursos, que estão inscritas como instituições que possam acolher os bolseiros, neste caso, ou ainda não? Justamente essa é uma questão interessante porque tem a ver com aquilo que o Procultura também está a fazer nos PALOP e Timor-Leste e que tem a ver com
a área destes cursos, a música e artes cênicas. De facto, não existem, portanto, cursos de mestrado na área da música e das artes cênicas nos restantes países PALOP e Timor-Leste. O Procultura, uma das atividades do Procultura é justamente também colmatar essa lacuna. Nós estamos neste momento a concluir o meio, digamos, de uma atividade que consiste em apoiar as instituições de ensino que se candidataram com a criação de novos cursos ou melhoramento de cursos já existentes em diversas áreas, nomeadamente na área da gestão e produção cultural, na área das tecnologias aplicadas às artes, na área da comunicação para a cultura e marketing para a cultura, ou na área do jornalismo cultural, por exemplo, ou na área da cenografia, do som e portanto, das artes cênicas, uma formação mais técnica e uma formação também em termos de empreendedorismo criativo. Todas as instituições destes países, dos PALOP e Timor-Leste, que se candidataram propondo a criação de uma formação, de um curso, irão ser naturalmente avaliadas essas propostas e nós iremos apoiar do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro estes novos cursos, porque justamente os PALOP e Timor-Leste têm um déficit de formação do ponto de vista técnico e do ponto de vista da gestão nestas áreas específicas, porque, como eu digo, Procultura, a intenção do Procultura, portanto da União Europeia naturalmente, que financia este projeto através do seu programa multianual que é uma cooperação entre a União Europeia e os países de língua, os PALOP e Timor-Leste. Portanto, é um programa específico multianual para financiamento dos países desta área e também, naturalmente, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, enquanto entidade gestora do projeto, tem por objetivo, como eu dizia, com esta atividade, capacitar estes setores culturais e criativos, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista técnico. Portanto, há um grande déficit de competências nesta área. Exatamente, e o Procultura vem justamente reforçar as capacidades técnicas e também institucionais para que futuramente o setor cultural dos PALOPs possa estar muito mais forte e desenvolvido acima de tudo. Eu, se calhar, não sei se queria acrescentar, mas se calhar voltar um pouco à questão dos participantes. Referia que eles podem escolher as instituições para as quais querem fazer a sua formação, mas eu perguntava também da parte da candidatura. Só pode candidatar quem está no país do PALOP, ou eu, cidadão do PALOP, residente no estrangeiro, também tenho essa abertura e possibilidade de poder candidatar. Como é que é este processo? Como compreendeu já certamente, este projeto naturalmente que visa apoiar os residentes, os próprios cidadãos que residem nestes países no mínimo há 3 anos. Portanto, o objetivo é apoiar os que estão lá, dar oportunidade para saírem, portanto, do país, formarem-se no exterior, portanto, nos países da União Europeia e nos restantes países vizinhos que referi, portanto, incluindo, por exemplo, o Brasil, ou no caso, por exemplo, de quem está em Moçambique, África do Sul, portanto, que é um país vizinho, saírem, portanto, para outros países que integram, portanto, a União Europeia ou que são membros da rede EUNIC. Portanto, a rede EUNIC é uma rede de institutos culturais e de embaixadas da União Europeia e que é um parceiro importante do Procultura. Portanto, imaginemos que um dos candidatos de São Tomé e Príncipe quer ir para a Espanha. Naturalmente pode ir para a Espanha. A única questão é que o candidato, portanto, tem que ter
residência em São Tomé e Príncipe, há pelo menos 3 anos, portanto tem que fazer prova. E depois, qual é o objetivo destas formações do Procultura? O objetivo, naturalmente, é que depois os beneficiários das bolsas de estudo, quer de licenciatura, quer de mestrado, possam retornar aos seus países e que possam contribuir com essa formação para o desenvolvimento do setor cultural e criativo e para a economia do país, para a cultura do país, e que essa cultura gere, de facto, rendimento, porque às vezes tem-se a ideia, errada naturalmente, que o setor cultural, o setor criativo não é um setor com impacto na economia. Claro que esta ideia não é correta. O setor cultural, o setor criativo é um setor muito importante do ponto de vista económico e nós queremos contribuir justamente para fomentar esse setor, para criar emprego, para que as pessoas tenham capacidade, que trabalham na área criativa, na área cultural, que tenham capacidade de também criar emprego, quer o seu próprio emprego, ou manter o seu próprio emprego, ou criar oportunidades que deem emprego a outras pessoas no setor cultural, porque é preciso que os setores fiquem, portanto, mais fortalecidos com o Procultura, para naturalmente, quando o Procultura terminar, continuem por si próprios a caminhar, portanto, nesse sentido. Exato. Falou da questão do objetivo de que os bolseiros, os beneficiários, depois regressem ao país, mas há algum mecanismo que dá essa garantia? Porque eu falo muito da realidade de São Tomense. Nós sabemos que muitos jovens são tomenses, quando vêm sobretudo para Portugal fazer a formação, dificilmente regressam ao país. Este pormenor está assegurado por algum mecanismo, algum acordo escrito, algum mecanismo de segmento? Como é que se faz isso? Sim, portanto, quando se atribui naturalmente e se faz um contrato, um compromisso, digamos assim, ao nível da atribuição da Bolsa de Estudo, tem que haver um comprometimento, portanto, da parte do bolseiro, em como, no final dos seus estudos, regressa ao país e irá contribuir naturalmente para o país, mas claro que isso faz parte das regras do protocolo que é assinado entre o Camões e o próprio bolseiro, e nós, naturalmente, também, que independentemente dessa assinatura, que confiamos na responsabilidade dos próprios bolseiros. Todos estes países africanos de língua oficial portuguesa, aqui no Timor-Leste, muito particularmente nos bolseiros de São Tomé e Príncipe, que hoje aqui nos interessam particularmente. Exato. Portanto, estamos assim no seu espaço, a voz da CPLP. Estou hoje à conversa com a Helena, que é a coordenadora do projeto Procultura. Portanto, agora voltando um pouco para a questão do financiamento, falamos muito dos bolseiros. Há a possibilidade, então, de atribuir a bolsa aos residentes do PALOP, e o Procultura dá uma certa, digamos assim, garantias aos próprios bolseiros, começando se calhar com o pagamento das próprias viagens, a estadia. Portanto, explica-nos um pouco como é que é este processo. Sim, gostaria apenas de sublinhar que naturalmente os bolseiros, para se candidatarem às bolsas de estudo que estão disponíveis, temos neste momento disponível para o próximo ano letivo 27 bolsas de estudo, portanto distribuídas por mestrado e licenciatura. Tem isso naturalmente, para todos os países? Sim, exatamente. Naturalmente que para se candidatarem às bolsas têm primeiro, no caso da licenciatura, de fazer as provas de admissão às instituições de ensino que escolherem. No caso das bolsas de mestrado, também terão que ser aceitos pelas instituições de ensino, ou seja, é muito importante que os candidatos a bolseiros são tomenses
que tratem do processo atempadamente. Como digo, a nossa assistente técnica, Ana Ferreira, pode prestar o apoio que necessitarem ao preenchimento das candidaturas e dar todas as informações para instruírem o processo. O prazo acaba a 3 de julho, portanto é muito importante que façam a candidatura, que façam prova de que foram aceitos na instituição de ensino e depois então que se candidatem com esse processo fechado. Em relação ao suporte que é dado pelo Procultura, o Procultura, portanto, facilita, digamos que ajuda no processo de toda a preparação da documentação para poder viajar naturalmente para um país de destino escolhido. No caso de Portugal, naturalmente, terá ajuda também necessária e enquadrada dentro das regras que são as regras estabelecidas por Portugal para os estudantes dos PALOP e Timor-Leste. Em relação aos benefícios que o Procultura assegura para os bolseiros, candidatos a bolseiros, pagamos naturalmente a viagem, portanto a viagem de ida e a viagem de regresso. É-lhes concedida também um subsídio mensal, que é o montante da bolsa. É também concedido um subsídio para pagamento das propinas e, no caso, enfim, de não estarem alojados nas residências, terão também direito a um subsídio para alojamento. Portanto, existe um pacote de apoio aos bolseiros. Não é? Exatamente. Helena, perguntar também relativamente ao processo de vinda a São Tomé, a Portugal, por exemplo. Sabemos que há uma certa burocracia na Embaixada em São Tomé e Príncipe. Há também o apoio do Procultura aos candidatos selecionados, nesse caso, na obtenção de visto, ou eles é que tratam deste processo por conta própria, por iniciativa própria? Bom, claro que os próprios bolseiros terão que tomar a iniciativa de serem eles próprios a iniciar o processo. No entanto, no caso do país de destino ser Portugal, como digo, as equipas locais, portanto a equipa que está na Embaixada de Portugal em São Tomé, naturalmente, e a nossa assistente técnica prestará todo o apoio que for necessário à instrução das candidaturas e de todo o processo para iniciar, caso seja o destino Portugal. Portanto, aquilo que eu aconselho é que, de facto, os são-tomenses interessados que procurem a nossa assistente técnica, Ana Ferreira, e que se informem com ela qual a forma mais rápida e mais eficaz de se candidatarem às bolsas do Procultura. Deixe-me dizer que também que, embora as bolsas naturalmente sejam destinadas a todos os residentes, nós queremos naturalmente incentivar a participação das mulheres que participem dos benefícios do Procultura, nomeadamente das bolsas de estudo também e dos outros benefícios que o Procultura também tem. Exato. Portanto, há essa atenção do próprio projeto na questão de género, até salvo erro li num dos vossos fecheiros de divulgação que é uma percentagem, salvo erro, até 50%, que é destinada às mulheres, jovens mulheres sobretudo. Sim, exatamente. Claro que tratando-se de um projeto financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, cofinanciado pela Gulbenkian e gerido pelo Camões, naturalmente que nós cumprimos e estamos alinhados com os planos da igualdade de género, que são quer os planos da União Europeia, quer os planos nacionais relativos à igualdade de género. E isso traduz-se também na preocupação em
nas candidaturas que nós recebemos, quer ao nível das bolsas de estudo, quer ao nível dos próprios concursos para os financiamentos, quer ao nível dos cursos de formação que oferecemos noutras atividades, porque, como disse, o Procultura tem também outras atividades das quais ainda não falei. Nós temos sempre preocupação de que haja um equilíbrio de género e que as mulheres possam participar e possamos ter uma participação equitativa em termos de género, não é? Nas candidaturas. Exatamente. Vamos voltar um pouco à questão dos valores, dos financiamentos e dos números. Eu sei que há uma verba que é destinada a cada país e em São Tomé e Príncipe quase que o valor não tem sido utilizado. Não sei por quais motivos, por isso queria também que nos explicasse qual é o valor que está destinado ao financiamento deste projeto em São Tomé e Príncipe e como é que tem sido a utilização ou o desbloqueio desta verba. Portanto, o montante, as bolsas que são destinadas a São Tomé e Príncipe são as mesmas que são destinadas a Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Portanto, não há uma separação de valores por país. Se calhar está-se a referir a uma outra atividade que nós temos, que são as atividades das pequenas subvenções e das grandes subvenções. Portanto, como eu disse, o Procultura tem uma componente de formação, portanto, já falarei também dos cursos de formação que temos para oferecer também em São Tomé e Príncipe, que estavam previstos e foram interrompidos por via da situação que todos conhecemos de Covid-19, e que esperemos que seja rapidamente ultrapassada e que se possa retomar as atividades. Nós temos, como eu disse no início, uma componente importante neste projeto, que é a atribuição de subvenções. E temos neste momento um instrumento de financiamento que se chama diversidade. Exato. Este instrumento de financiamento é um instrumento de financiamento que é o mesmo para todos os 6 países. E o que é que está disponível para cada país? Estão disponíveis para cada país 100 mil euros a serem distribuídos, portanto, desde janeiro de 2020 até 30 de setembro de 2022. Portanto, estes são 100 mil euros, é um financiamento que está disponível para pequenos projetos ou iniciativas. Portanto, cada pessoa pode concorrer com uma iniciativa ou com um projeto até um montante de 20 mil euros, mas também pode concorrer apenas com um montante de 2 mil euros. A particularidade deste projeto é uma zona muito movimentada. A particularidade deste instrumento de financiamento qual é? Por um lado, é um instrumento de financiamento que não se destina apenas à música e às artes cênicas. Também, como já percebeu, portanto, o foco do projeto, este foco grande da promoção do emprego e da criação e o aumento do rendimento nos setores criativos e culturais, está focado na área da música e das artes cênicas. E as grandes subvenções destinam-se à música e às artes cênicas. Pois o que é que nós temos? Temos este instrumento de financiamento chamado Diversidade, que tem a particularidade de ser um instrumento de financiamento que é gerido, portanto, em parceria entre o Instituto Camões e os parceiros da Rede EUNIC, portanto, a tal rede de institutos culturais e embaixadas da União Europeia. Em cada um dos países, portanto, um destes institutos culturais gera este financiamento. Temos em Angola a Aliança Francesa, que gera o Diversidade em Angola, e nos restantes países quem gera o Diversidade em nome dos membros da Rede EUNIC é o Centro Cultural Português. Portanto, é em São Tomé e Príncipe quem é que gera o Diversidade? É o Centro Cultural Português de São Tomé.
e tem a gestão do diversidade, que vai receber as candidaturas do diversidade, que vai mensalmente atribuir um financiamento em função das candidaturas que forem recebidas. Portanto, este instrumento de financiamento tem a particularidade de abranger muitas áreas. Quais são essas áreas? Essas áreas, naturalmente, são áreas que têm a ver, ora bem, aqui o que é que nós temos? Podemos ter projetos e iniciativas, pequenas iniciativas que têm a ver com, ou pedirmos financiamentos para bens, por exemplo, aquisição de bens, ou prestação de serviços, e que têm a ver com áreas mais abrangentes e que se podem cruzar, como sendo, por exemplo, literatura, património, arquitetura, turismo, portanto, dança, música, teatro, literatura, a própria televisão, rádio, portanto, são áreas muito diversificadas. Agora, estes projetos e estas iniciativas têm naturalmente que contribuir para a diversidade cultural. Portanto, é esta a particularidade. Não só, naturalmente, temos aqui bens e serviços que se têm que fornecer, mas são bens e serviços que têm que ir ao encontro do setor cultural e da sociedade. Tem a ver com questões também da própria identidade e da diversidade, não é? Porque a identidade dos PALOP e Timor-Leste é feita da diversidade, e é importante que essa diversidade e que essa identidade cultural e social, que os projetos e as atividades que sejam financiadas que tenham impacto do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. Portanto, não se trata apenas, naturalmente, de financiar atividades que tenham lucro, não é esse o objetivo. O objetivo é que, de facto, contribuam para mudar a sociedade e que tenham uma dimensão cultural, não é? E digamos que o facto de se pretender financiar também pequenos projetos significa que nós queremos chegar ao maior número de pessoas possível e queremos também que sintam que as pequenas iniciativas, essas iniciativas, repare, pode ser naturalmente um projeto que implique criação de emprego, não é? Até 20 mil euros, mas também pode ser uma pequena atividade, como sendo seminários, conferências, uma residência artística, embora nós tenhamos também apoios para a frequência de residências artísticas e que já é justamente gerido pela Fundação Carlos Correia, que é no que estamos neste momento. Mas são pequenas iniciativas e pequenos projetos também que podem ter uma componente digital e tecnológica, como sendo, por exemplo, a criação ou manutenção de um site, de uma atividade online. Eu estou a falar disto porquê? Porque este instrumento de financiamento de diversidade estava concebido, portanto, pensado para ser implementado com um objetivo fundamentalmente de criação de emprego. Acontece que com a situação que todos nós conhecemos, dramática, com as consequências dramáticas que nós conhecemos e antevemos no setor cultural nestes países e globalmente, não é? Nós estamos aqui naturalmente a falar em concreto dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste, e em particular São Tomé e Príncipe, devido às consequências do Covid, portanto que implicaram a interrupção de atividades presenciais, naturalmente que a União Europeia e em particular, portanto, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e o Procultura, claro, foram sensíveis, portanto, a todas estas questões e o Camões tomou a iniciativa
de alterar o regulamento do diversidade de forma a agilizar o processo de candidatura, portanto a facilitar também o processo de candidatura. Simplificámos os formulários, portanto para projetos de pequeno montante, pequeno valor, como sendo 2.000 euros. Portanto é muito simples, basta ir à página da internet do Camões ou das próprias embaixadas, ou até também está publicitado na página internet no Facebook das delegações da União Europeia. Basta descarregar o formulário, fazer a candidatura, portanto apresentar a candidatura e todos os meses o júri irá reunir, portanto, e atribuir um financiamento caso as candidaturas se justifiquem, não é? Mas, portanto, os 100.000 euros estão disponíveis, cada interessado pode candidatar-se até portanto, por exemplo, imaginemos alguém que se queira candidatar com 2 projetos, pode candidatar-se com 2 projetos, agora o montante global não pode exceder os 20.000 euros. Para cada projeto. E para cada beneficiário. Exatamente. Ou seja, você pode concorrer com 2 projetos, um com 5.000 euros e outro, imaginemos, por exemplo, com 15.000 euros, não é? Não pode ao total exceder os 20.000 euros. E, claro, pode, e há todo interesse em que peça, naturalmente, apoios também, que tenha outros apoios paralelos, sem ser os apoios do Procultura, e pode também criar parcerias, ou seja, quem é que se pode candidatar à diversidade? Podem ser naturalmente pessoas individuais, portanto líderes do setor cultural, podem ser instituições públicas, podem ser instituições privadas, portanto empresas, pode-se candidatar individualmente ou coletivamente. Ou até instituições de ensino, portanto as instituições de ensino também se podem candidatar. Este é de facto um instrumento de financiamento com uma área de abrangência muito interessante e muito feliz, porque permite chegar a um setor muito alargado e permite beneficiar a esse o objetivo. Esperemos ter muitas candidaturas e aconselho todos os santomenses a candidatarem-se. Não tem havido muitas candidaturas até então? Não, tem havido candidaturas. O concurso também está aberto há muito pouco tempo, portanto começou em janeiro de 2020 e repare que é uma candidatura que vai estar aberta até 2022, não é? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o concurso está aberto em permanente. É claro que quanto mais depressa concorrer, mais hipóteses terá de ser beneficiado e do seu projeto ser contemplado, não é? E é preciso, de facto, dizer que não tenham medo em concorrer, tomem a iniciativa de concorrer. As equipas estão no terreno, nomeadamente eu, São Tomé, existe a nossa assistente técnica, a equipa de gestão do Diversidade em São Tomé, que é o Centro Cultural Português em São Tomé, está disponível para apoiar nas candidaturas, portanto não hesitem em se candidatar à diversidade. Exatamente. Helena, a questão do próprio financiamento das atividades dizia que há uma vertente que é apoiar as pessoas também, se calhar a reforçarem as suas capacidades na elaboração da própria candidatura. Ou seja, eu quero perceber se eu apresento uma candidatura não cumprindo de todo o objetivo, há apoio da equipa do Procultura para que eu melhore a candidatura, depois submeta, ou a partir do momento que está submetida é avaliada e se não cumprir é imediatamente reprovado ou não aceito? Não, ainda bem que faz essa pergunta, é muito importante. De facto, o que é que acontece se, no seu caso ou de outro beneficiário qualquer, se candidatar e a sua candidatura, portanto, quando se candidata, naturalmente terá um feedback de quem recebeu a sua candidatura, não é? Portanto, o Centro Cultural Português de São Tomé. Durante o processo de candidatura, nessa fase, poderá, naturalmente, caso falte algum elemento na candidatura,
será ajudado a terminar o processo de candidatura, juntar os elementos que forem necessários dentro do que é pedido, dos critérios para a submissão das candidaturas. No caso de submeter uma candidatura, essa candidatura ser avaliada, a candidatura pode não ser contemplada logo da primeira vez que você apresenta a candidatura. Ou seja, imagina o júri que acha que a candidatura pode ser melhorada ou que falta algum elemento importante. Então será aconselhado, portanto receberá uma resposta do júri dizendo que a sua candidatura, portanto, foi rejeitada neste concurso, mas pode voltar a concorrer e será de novo avaliado com a candidatura melhorada. Portanto, está a ver que isto é uma oportunidade excelente para se candidatar, para as pessoas se candidatarem. Não está logo perdida à partida se na primeira oportunidade, na primeira candidatura, não foram contemplados com o financiamento. Portanto, podem melhorar a candidatura, serão ajudados naquilo que for necessário e que for possível, portanto, da parte quer da equipa do Centro Cultural Português, quer, como digo, da parte da nossa assistente técnica, Ana Ferreira. Exato. Helena, perceber também um pouco qual é o envolvimento das entidades estaduais de cada país, se calhar no caso de São Tomé e Príncipe, nesse projeto e nesse processo todo. Tem alguma comparticipação? Tem alguma influência? Qual é o verdadeiro envolvimento? Do ponto de vista dos parceiros do Procultura, o Procultura tem vários parceiros institucionais e parceiros de implementação técnica. Portanto, já referi alguns, já referi a Rede UNIC, a Rede de Institutos Culturais e de Embaixadas da União Europeia, que gerem o Diversidade, portanto, em parceria com o Camões. Outro importante parceiro é a Fundação Carlos de Gulbenkian. A Fundação Carlos de Gulbenkian é cofinanciadora do projeto e também gera uma atividade ligada aos apoios para a mobilidade. Que apoios são esses? É o apoio que é dado, portanto é um apoio dado pelo Procultura, mas é um apoio, portanto, gerido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, na medida em que a Fundação Carlos de Gulbenkian é cofinanciadora. É um apoio à mobilidade de artistas, portanto, que já são líderes nos seus países e que queiram receber, portanto, um montante único de 1.500 euros, portanto, é um subsídio de apoio à mobilidade internacional, que se queiram deslocar para um outro país para frequentar uma residência artística. Portanto, são artistas que já têm algum percurso profissional, pretendem deslocar-se, se foram aceitos numa determinada residência artística, e pedem este subsídio e é-lhes atribuído este subsídio. Portanto, esta é uma atividade gerida pela Fundação Carlos de Gulbenkian e teremos um pouco mais para a frente uma outra atividade também gerida pela Fundação Carlos de Gulbenkian que tem a ver justamente com residências artísticas. Esse concurso, portanto, de apoio à mobilidade, o tal subsídio de viagem para os 5 países africanos de língua oficial portuguesa é de 1.500 euros. Para Timor-Leste, portanto, dependendo naturalmente também do país a que se candidata, mas pode ir até um montante mais elevado, 2.000 euros. Esse concurso para a atribuição desse apoio já está disponível, portanto, abriu no dia 1 de junho. Está disponível até setembro, portanto podem ir ao site da Fundação Carlos de Gulbenkian e procurar mais informações sobre Procultura, apoio à mobilidade para a frequência de residências artísticas. Depois nós temos também outros parceiros, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, a ULP, que irá apoiar numa atividade
tem a ver com a mobilidade também de estudantes e a própria CPLP também, são nossos parceiros institucionais, o próprio Ministério da Cultura. Temos também como parceiros técnicos internacionais a Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento, a AECID, que tem uma atividade em parceria com o Camões de formação muito importante. Que formação é essa? É uma formação que já estava prevista a acontecer e acontecer em breve em São Tomé e Príncipe, e que tivemos que interromper por envolver uma atividade presencial. Portanto, trata-se de um curso de empreendedorismo e fundos de financiamento, que vai ser dado, portanto, durante 2 semanas. É uma formação intensiva que vai ser dada a líderes do setor cultural, portanto, quer se trate do setor cultural, instituições públicas ou instituições privadas. Essa atividade, portanto, irá ser dada em parceria entre o Camões e a AECID. Penso que poderemos falar mais adiante dessa atividade. Estava-me a perguntar concretamente dos parceiros nacionais, não é? mas já tocou Dos aqui parceiros. Ministério. Sim, mas os parceiros, ora bem, nós temos, no caso de São Tomé e Príncipe, muito em particular, mas em todos os países de governação e Timor-Leste, temos parceiros institucionais, naturalmente, que as tutelas ligadas aos setores das nossas atividades e que são naturalmente o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério do Ensino Superior também, os gabinetes, portanto os gabinetes do Ordenador Nacional são também, digamos, parceiros institucionais do projeto. Aliás, neste momento temos em São Tomé e Príncipe o apoio do GON de São Tomé e Príncipe para também esta atividade da divulgação das bolsas de estudo. Portanto, é uma parceria institucional que está prevista no projeto. Aliás, estas tutelas dos respectivos países estão previstas também e fazem parte dos órgãos de governação da ação, ou seja, o Procultura tem um comitê em cada país, um comitê de monitorização e de acompanhamento da ação em cada um dos países. Nestes comitês de monitorização e acompanhamento da ação, cujas reuniões se realizam trimestralmente, em média, nestes comitês de monitorização estão representantes do GON, portanto do Ministério da Cultura, das respectivas tutelas, e que fazem um acompanhamento do projeto e que também prestam o apoio que é necessário à realização das atividades nos respectivos países. Portanto, é um projeto que implica que tem uma dimensão institucional importante, de apoio das respectivas tutelas de cada um dos países. Temos, no caso de São Tomé e Príncipe, no Comitê de Monitorização, temos representada a Direção Regional da Cultura também. Portanto, as tutelas ligadas a estes setores artístico, cultural, ensino e educação estão representadas no projeto, cooperam com o projeto e naturalmente também, como faz parte, sendo um projeto financiado pela União Europeia, as delegações da União Europeia também. Portanto, é todo um diálogo permanente entre todas estas entidades. Exatamente. Helena, perguntava também um pouco quais são as principais dificuldades que se calhar têm encontrado na implementação deste projeto? Ou não há dificuldades? A procura, se calhar, não sei, o perfil dos candidatos, não sei, o contexto dos países. Bom, talvez referia aqui
não digo que seja uma dificuldade específica destes países, mas, por exemplo, no caso das bolsas de estudo, dos candidatos a bolsas de estudo, naturalmente que as dificuldades encontradas pelos candidatos à frequência das licenciaturas ou de mestrado, na área da música, por exemplo, são áreas muito específicas e naturalmente que os candidatos têm que prestar provas específicas de acesso às licenciaturas, não é? E claro que aqui poderá haver dificuldades, mas estas dificuldades são dificuldades que qualquer estudante, independentemente do país de onde vem, terá que enfrentar, não é? E nós estamos aqui naturalmente para tentar ajudar e acompanhar os candidatos nas suas dificuldades e ajudá-los a ultrapassar essas dificuldades. Mas claro que nós aí não podemos interferir porque as instituições de ensino têm a sua autonomia e elas próprias escolhem os seus candidatos, não é? Mas portanto isto são atividades, enfim, são dificuldades comuns a qualquer estudante de qualquer país. Depois, claro que o que nós podemos sentir ou que as pessoas podem sentir ao nível das dificuldades das próprias candidaturas, no caso de um concurso como o que está aberto para a atribuição destes pequenos financiamentos de diversidade, até um montante de 100 mil euros por país disponível, tem a ver com, repara, alguma dificuldade dos líderes dos setores culturais ao nível da concepção e do próprio preenchimento dos formulários de candidatura. Mas isso tem a ver com o facto de, como nós sabemos, enfim, os artistas são artistas, fazem o seu trabalho, concebem os seus projetos, têm as suas ideias e conceitos do que querem fazer, mas naturalmente não têm que ser peritos na elaboração de projetos e de candidaturas, e é para isso mesmo que nós estamos aqui, para apoiar nessa gestão e nessa formulação da candidatura. E um elemento importante do projeto é a atividade que tínhamos prevista, portanto que já ocorreu em Angola e Moçambique em 2019 e ocorreu em Cabo Verde há pouco tempo, e que é a atividade que prevê 2 edições de um curso de empreendedorismo e fontes de financiamento em cada um dos países. E, portanto, estava já também previsto para São Tomé e Príncipe esse curso, que naturalmente se irá realizar, mas que ainda não temos agendamento da data presencial, devido à situação que todos conhecemos, mas que se irá realizar e que em breve a nossa assistente técnica também irá publicitar a abertura das candidaturas. Portanto, trata-se de receber candidaturas de 35 candidatos ao curso. Aqui neste equilíbrio procurarmos ter candidaturas de mulheres também, de jovens, e também candidaturas dentro de São Tomé e Príncipe dos vários distritos, exatamente. Portanto, o objetivo do Procultura é um projeto que se quer, portanto, nacional, regional e internacional. A máxima inclusão possível. Máxima inclusão possível, portanto, não queremos que o projeto se centre apenas nos grandes centros urbanos, queremos chegar justamente também aos distritos. Quando me falou há pouco relativamente às dificuldades que podem ser encontradas, claro que agora com esta situação de Covid, essa situação é mais visível, que pode ser a situação do acesso
aos próprios meios de divulgação, não é? Como é que os são-tomenses, portanto, têm acesso à informação, têm, de facto, dispositivos tecnológicos para acederem à informação. Portanto, nesta situação poderá haver mais dificuldade, portanto, teremos que intervir de uma outra forma para tentarmos superar essas dificuldades e fazermos com que a informação e a possibilidade, as possibilidades, as oportunidades que cheguem a todas as pessoas, mas naturalmente que isto é um desafio extra, não é? Se já é, enfim, se já pode ser difícil em situação normal, nós queremos investir o máximo possível de esforços para chegarmos às pessoas nesta situação particular em que foram interrompidas as atividades presenciais e que estamos apenas, enfim, restringidos neste momento a atividades mais online, não é? Helena... Ou no vosso caso isso não é um problema, porque é um meio de comunicação online. Exato. Helena foi falando várias vezes da questão que estamos a viver atualmente, a questão da pandemia, da Covid-19. Assim, de forma mais específica e se calhar resumida, quais são os impactos que esta pandemia veio trazer ao projeto? Quais são as mudanças que poderão acontecer para o futuro devido a esta situação? Bom, como disse, relativamente às atividades presenciais, isso constituiu naturalmente um problema que tivemos que solucionar, nomeadamente estavam previstas sessões presenciais junto dos diferentes públicos-alvos, portanto estavam previstas sessões de informação em instituições de ensino, portanto sessões de esclarecimento no próprio Centro Cultural Português em São Tomé e nos diferentes distritos para publicitarmos o Diversidade. Estavam previstas também este curso de empreendedorismo em termos de atividade presencial, não é? Porque neste curso de empreendedorismo os 35 selecionados para frequentar o curso terão uma formação intensiva durante 2 semanas onde irão aprender em conjunto a fazer candidaturas, a apresentar as suas propostas de projeto, a tomar conhecimento de quais são os financiamentos que estão disponíveis pela União Europeia para o setor cultural e criativo e quais são os instrumentos disponíveis do próprio Procultura. Essa atividade, como disse, naturalmente foi suspensa, portanto, temporariamente, porque iremos retomar o recrutamento dos candidatos, esperemos que brevemente iremos fazer essa formação. Depois também, como já disse, tivemos que alterar o regulamento do Diversidade para privilegiarmos projetos online, portanto projetos digitais. Os próprios artistas e os próprios interessados, portanto, corresponderam rapidamente a essa solicitação, adaptaram os seus projetos a uma componente mais digital, mais tecnológica, mais online, porque este projeto, o Diversidade, este financiamento estava previsto, portanto, naturalmente para projetos digitais, mas também para projetos presenciais, não é? Portanto, nós flexibilizamos os critérios para permitir que os projetos não sejam presenciais, simplificamos, como disse, os regulamentos, portanto podem candidatar-se, os projetos podem começar imediatamente e podem ser projetos simples como criar um site ou formular da internet. Exatamente. Portanto, tivemos que fazer essas pequenas adaptações. Houve também, enfim, tivemos que suspender, alterar o prazo do apoio à mobilidade, estes apoios da Fundação Carlos de Gulbenkian, que deveriam ter iniciado em maio, portanto iniciaram agora o concurso em junho, e para além deste instrumento de financiamento, o Diversidade, nós temos também
financiamento para as grandes subvenções. E o concurso estava previsto, portanto, também já ter sido lançado oficialmente, numa sessão presencial. Ainda não foi, fizemos apenas uma publicação, um pré-anúncio no site do Instituto Camões, que aconselho todas as pessoas que tenham interesse em fazer grandes projetos para a área da música e das artes cênicas. Portanto, teremos um concurso aberto em breve, irá abrir oficialmente para a área específica da música e das artes cênicas, portanto, e teremos um outro concurso especificamente para a área da literatura infanto-juvenil. Portanto, são montantes já muito mais elevados. E ligado à literatura infanto-juvenil também temos uma outra atividade de formação de professores e de educadores de infância, que irá ocorrer também em São Tomé e Príncipe, e que é o de irmos formar, portanto fazermos cursos de formação profissional para o uso da literatura infanto-juvenil como recurso. Portanto, iremos formar professores e educadores em São Tomé e Príncipe para terem essa capacidade futuramente de replicação do que aprendem nas formações e incentivarmos, portanto, naturalmente, a leitura e a incentivar também as candidaturas a projetos na área da literatura infanto-juvenil. Portanto, como vês, são tudo projetos e áreas que se cruzam, e este curso de empreendedorismo e de fontes de financiamento é muito importante, porque irá ajudar as pessoas a aprender e a conhecer quais são os instrumentos de financiamento disponíveis, e que os formadores irão ser disponibilizados pelo nosso parceiro de implementação, que é a Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento. Exatamente, Helena. Agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite de estar cá a dar esses esclarecimentos sobre o projeto Procultura. Então, deixava agora o espaço para, se quiser acrescentar alguma coisa, acrescentar, mas acima de tudo deixar uma mensagem a quem nos segue de todos os países da CPLP, sendo que o foco do Procultura são os países do PALOP. As oportunidades do Procultura são excelentes oportunidades. As oportunidades estão aí, não desperdicem as oportunidades. Toda a equipa do Procultura está disponível para vos ajudar a serem bem-sucedidos nessas oportunidades, e temos o exemplo disso nos bolseiros que estão atualmente a frequentar as suas licenciaturas e os seus mestrados, e também aqueles bolseiros que beneficiaram dos apoios à mobilidade que foram concedidos pela Fundação Carlos de Gulbenkian e pelo Camões, e que iremos futuramente ter a oportunidade de ver o resultado destes benefícios. Obrigado uma vez mais, Helena Costa, que é a coordenadora do projeto Procultura, e assim também que esteve na nossa companhia. Fique sempre ligado à RSTP, que teremos sempre novidades do seu interesse. Até uma próxima. Nova era. Novo foco. Nova imagem. De São Tomé e Príncipe para CPLP. RSTP. A voz do povo.